A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada O Dono Solitário. A vila estava quieta no pôr do sol escuro. Seu silêncio era quase absoluto, a ponto de fazer as pessoas se sentirem assustadoras. Regina estava perto da grande janela do quarto. Sua mão, inconscientemente, apertou a taça de vinho tinto. Seus olhos olhando para longe para o vasto jardim à sua frente. Aos 35 anos, a idade que costuma ser considerada a mais gratificante da vida de uma mulher, Regina tem quase tudo: um marido de sucesso, um lugar com o qual muitas pessoas sonham, uma beleza salgada e apaixonada. Mas só ela sabia, por trás daquela cobertura perfeita, havia um vazio sem fim. O telefone na mesa acabara de acender com uma breve mensagem de Emanuel, seu marido. Ele tinha que fazer uma viagem de negócios inesperada novamente e voltaria em algumas semanas. Vou ficar em casa para me manter saudável. Ainda são palavras secas, as ausências se tornaram um hábito. O casamento deles é o mesmo que esta mansão, grande, luxuoso, mas frio e desprovido de vapor humano. Regina olhou para o jardim. Fazia muito tempo desde que ele foi cuidado. As árvores começaram a crescer crescidas, um tanto selvagens, assim como os desejos secretos que estavam surgindo em seu coração. De repente, ela teve a ideia de que precisava renová-lo, trazer uma nova ordem, uma nova vitalidade a este lugar. E foi por isso que o Diogo apareceu. Ele é um novo jardineiro apresentado por meio de uma empresa de bonsai. Desde a primeira vez que se conheceram, Regina sentiu uma aura completamente diferente, emanando desse homem. Diogo tem cerca de 28 anos. É alto, sólido e com a pele bronzeada saudável de um conhecido que trabalha ao ar livre. Ele não falou muito, apenas aceitou o trabalho em silêncio e começou a trabalhar. Mas é esse silêncio e concentração que exala uma masculinidade atraente. Da varanda do segundo andar, Regina tinha uma visão perfeita para observar o homem trabalhando. Sob o sol escaldante do verão, Diogo tirou a blusa encharcada para revelar suas costas nuas e musculosas. Cada fibra muscular gira ritmicamente a cada golpe, a cada balanço da mão para limpar os arbustos. O suor fluía em riachos, brilhando na pele de cobre, deslizando por uma espinha sólida e depois desaparecendo atrás do cós de suas calças. Regina involuntariamente engoliu seco. Sua garganta estava seca. Quanto tempo fazia desde que ela não via o corpo de um homem tão vigoroso e imaculado? Está longe de Emanuel, seu marido, que está sempre bem arrumado em ternos caros e seu corpo começou a mostrar sinais de idade, das festas sociais da véspera de Ano Novo. Uma sensação estranha invadiu a mente de Regina. Uma curiosidade sem nome, um pouco envergonhada e um pouco estimulante, como uma corrente fumegante descendo por sua espinha. O jardim selvagem lá embaixo e o homem nu, de repente, se tornaram um mundo de tentação, um convite que ela não tinha certeza se poderia recusar. Nos primeiros dias após a chegada de Diogo, uma nova ordem invisível se estabeleceu na vida de Regina. Ela não acordou mais se sentindo absolutamente vazia. Em vez disso, uma antecipação se insinuou em cada cela, uma curiosidade que ela tentou negar, mas não conseguiu. Ela começou a passar mais tempo em quartos com janelas com vista para o jardim. Ela disse à empregada que precisava de mais luz natural para ler, mas o livro em sua mão, muitas vezes, era virado apenas algumas páginas, e depois esquecido. Seus olhos inconscientemente se voltaram para o espaço verde lá fora, onde havia a figura de um homem que trabalhava diligentemente. Sua vida era originalmente um lago calmo e plano ao ponto do tédio, e a aparência de Diogo era como uma pedra jogada no chão, criando ondulações que se espalhavam infinitamente. Regina deu a si mesma boas razões para observá-lo. Ela disse a si mesma que estava apenas supervisionando o trabalho para garantir que o jardim fosse devidamente reformado. Mas a verdade é que ela se sentia atraída pelo mesmo homem. Ela gostava do jeito que ele trabalhava,
não barulhento, não com pressa, apenas pura concentração e força. Cada golpe da enxada no chão era decisivo, e cada galho, aparado, era limpo. Ele é como um artista resculpindo o jardim, transformando a selvageria em uma beleza comovente. Regina costumava sentar-se à penteadeira, fingindo estar penteando os cabelos, mas o olhar no espelho refletia a imagem de Diogo inclinado e puxando a grama. Ela o viu parar, estendeu a mão e acariciou as gotas de suor em sua testa, e ela involuntariamente prendeu a respiração. Às vezes, ele olhava para cima, como se sentisse alguém olhando para ele, e Regina se virou apressadamente, seu coração batendo como uma adolescente, que havia sido pega espiando alguém de quem gostava. As travessias iniciais foram apenas acenos de saudação educada. Quando ela saía para dar um passeio pela manhã, ele parava a mão, ficava em pé e inclinava a cabeça ligeiramente. Irmã, sua voz era profunda e um pouco áspera, a voz de uma pessoa quieta, mas fez o peito de Regina tremer com uma sensação estranha. Ela apenas respondeu com um sorriso e um leve aceno de cabeça, e então caminhou rapidamente, tentando manter a aparência de uma anfitriã digna e distante. Mas em sua mente era uma bagunça. Ela começou a notar os menores detalhes. Seus ombros eram largos e firmes, seus bíceps rolavam a cada esforço. Sua pele era de uma cor bronze encantadora, uma cor de sol, de vento, de verdadeiro trabalho. E especialmente suas mãos. Regina estava obcecada por aquelas mãos. Uma manhã, ela decidiu dar uma desculpa para ver as rosas subindo no canto do jardim, um lugar que ela sabia que Diogo estaria trabalhando. Ela escolheu um vestido maxi branco, tecido macio, que parecia elegante e confortável o suficiente. Ela caminhou sobre a grama que ainda estava coberta de névoa noturna, a bainha de sua saia deslizando levemente, fazendo sons suaves de farfalhar. Diogo estava podando os galhos de rosas secos. Ao vê-la se aproximando, ele parou a mão e se virou. Olá, você saiu tão cedo? Desta vez, ele não apenas cumprimentou, mas também abriu suas palavras primeiro. O coração de Regina perdeu outra batida. Ela sorriu, tentando ser o mais natural possível. Saí para olhar essas árvores de caque. Não olho para elas há muito tempo. Elas parecem ser muito mais fracas. Sim, eles carecem de nutrição e precisam ser podados de galhos velhos para se concentrar na criação de novos brotos, disse ele, apontando para os galhos. E foi a primeira vez que Regina viu aquelas mãos de perto. Eles eram grandes, ásperos. Seus dedos eram ásperos porque seguravam ferramentas, e suas unhas ainda estavam cobertas com um pouco de terra úmida. Um par de mãos de um trabalhador de verdade. Mas quando ele tocou levemente uma flor em botão, esses dedos ficaram estranhamente macios. Ele segurou o botão de flor como se fosse um tesouro delicado. Aquele intenso contraste entre força e ternura deixou Regina atordoada. Ela involuntariamente olhou para cima e pegou os olhos de Diogo também olhando para ela, um olhar profundo e reto e nenhuma curiosidade oculta. Não era uma tatuagem lasciva como os homens de seu marido no mundo dos negócios. Era mais claro, mais realista, mas também era por isso que tinha maior letalidade, fazendo Regina se sentir confusa, e suas bochechas estavam quentes. Ela apressadamente passou para outras coisas. Fez-lhe algumas perguntas sobre como fertilizar e regar, e então rapidamente encontrou uma desculpa para voltar para casa. Mas aquele momento, aquele contato visual, semeou uma semente no coração de Regina. Ela cresce com a solidão e o calor sufocante dos dias de verão. O pico é ao meio-dia, alguns dias depois. O sol é como uma panela de fogo gigante, queimando a luz do sol em tudo. Regina estava na cozinha, olhando pela janela. Diogo ainda está trabalhando duro ao sol. Ele tirou a camisa e secou as costas suadas. Cada gota de suor rolava na pele bronzeada, brilhando como pequenos diamantes. Eles se reuniram na cavidade das costas,
Depois, fluíram ainda mais baixo, desaparecendo atrás do cós da calça zingasta. Regina sentiu a garganta secar, não por causa da sede, mas porque alguma emoção estava surgindo, estranha e intensa. Ela olhou para o suco de limão fresco que acabara de preparar para si mesma na mesa e um pensamento brilhou. Ele deve estar com sede, disse ela para si mesma. Foi uma razão perfeita, um ato gentil da anfitriã para com o trabalhador. Não havia nada de errado com isso. Ela serviu outro copo de limonada e acrescentou muito gelo. O som da pedra batendo na parede do copo de sopa parecia agradável no silêncio da cozinha. Ela respirou fundo, como se quisesse reunir toda a sua coragem, e então pegou um copo d'água e saiu para o jardim. Quanto mais perto ela chegava dele, mais rápido seu coração batia. Ela podia sentir o cheiro da grama recém-cortada, do solo úmido e até mesmo de seu suor viril. Esse cheiro não é nada desagradável. Pelo contrário, tem um encanto primordial, despertando nela os instintos mais profundos. Diogo ouviu passos e se virou, apertando os olhos para ela ao sol. Vendo o copo de água em sua mão, ele ficou um pouco surpreso. — Está muito ensolarado. Beba frio, disse Regina suavemente. Ela não se atreveu a olhar diretamente nos olhos dele, mas apenas olhou para o peito sólido à sua frente. Diogo hesitou por um momento. Depois estendeu a mão para pegar o copo d'água. E foi naquele momento fatídico, que ocorreu uma interferência acidental. Quando ele agarrou o copo, sua mão grande e áspera cobriu seus dedos longos, macios e finos. Um choque elétrico correu de seu braço até o topo da cabeça de Regina. Ela manteve seu corpo o mesmo, todo o seu corpo enrijecido. Sua carne estava quente e insensível, em contraste com sua pele lisa. O toque durou apenas 1 ou 2 segundos, mas para Regina foi tão longo quanto um século. Ela sentiu cada calo na palma da mão, sentindo o poder oculto naquele punho. Ela ergueu os olhos e, mais uma vez, eles se olharam nos olhos. O tempo parecia parar. O som das cigarras pisoteando, o farfalhar do vento no jardim parecia desaparecer, deixando apenas 2 pares de olhos olhando um para o outro. Por um lado, a confusão e o constrangimento de Regina, misturados com um pouco de pânico. De um lado estava uma profunda surpresa, e talvez algum tipo de luz tivesse acabado de brilhar nos olhos profundos de Diogo. Regina retirou apressadamente a mão, como se estivesse queimada. Ela deu um passo para trás, gaguejando. — Ah, eu vou entrar em casa. Ela se virou e caminhou rapidamente, quase fugindo, sem ousar se virar. Ela apenas ouviu Diogo dizer a ele, e sua voz ficou rouca. — Obrigado. Regina fechou a porta, recostando-se na porta fria, com as mãos em volta do peito. Seu coração estava dançando loucamente. Seu rosto estava quente e vermelho. Ela ergueu a mão direita, olhando para ela. A sensação de seu toque ainda é persistente, clara e ardente. Um sentimento de culpa aumenta, mas é dominado por uma doce vibração. Um anseio sem precedentes. Aquele toque acidental quebrou a última parede defensiva que Regina havia trabalhado tanto para construir. Não é mais uma observação distante, não é mais uma vaga fantasia. Tornou-se uma memória tangível, uma conexão física. O jardim lá fora, de um lugar para passar o tempo, agora se tornou um palco dramático. E ela sabia, a partir deste momento, que nada poderia voltar a ser como era. Essa interferência não intencional é o início de um caminho de pecado que nenhum de nós poderia ter previsto. O toque acidental de sua mão no dia anterior deixou um tremor secundário fumegante. Na manhã seguinte, o clima entre Regina e Diogo ficou visivelmente envergonhado. Regina deliberadamente ficou em casa por mais tempo. Apenas se atreveu a olhar rapidamente para o jardim, e então, apressadamente, retirou o olhar. Diogo também parecia estar focado em sua terra, não levantando a cabeça uma vez,
como se um muro invisível tivesse acabado de ser erguido entre eles. O silêncio foi ainda mais desconfortável do que nos primeiros dias de desconhecimento. Regina sentiu uma inquietação inquieta. Ela percebeu que não queria voltar ao estado de proprietário, um mero jardineiro. A sensação de vivacidade, a coragem de conversar e interagir com ele, mesmo que fosse apenas por um momento, tornou-se um tempero sem o qual sua vida sem graça não podia mais viver. Ela não suportava esse silêncio. Naquela tarde, depois de uma intensa luta interior, Regina decidiu que tinha que ser ela a quebrar o iceberg. Ela se assegurou de que suas ações eram meramente amigáveis, uma maneira de apagar a atmosfera estranha. Ela vestiu uma roupa de casa simples, mas elegante, e depois saiu para o jardim com a expressão mais calma possível. Diogo estava examinando atentamente um aglomerado de incensos no canto da parede. O perfume desta flor noturna é especial. Não era apaixonado, mas fraco, misteriosamente sedutor, tal como a sensação que o Diogo lhe dava. Regina respirou fundo e reuniu coragem para se aproximar. Esta flor é tão perfumada, disse ela, sua voz tentando não tremer. Diogo se assustou e se virou, vendo que era ela. Seus olhos estavam um pouco confusos, mas então ele também acenou com a cabeça. Sim. Na minha cidade natal, minha mãe também plantou uma fileira em frente à varanda, e todas as noites toda a vizinhança sentia o cheiro da fragrância. Foi a primeira vez que ele tomou a iniciativa de compartilhar algo privado. Uma porta se abriu. Regina imediatamente aproveitou a oportunidade. Sério, seu jardim no campo deve ser lindo, ela perguntou com uma sinceridade indisfarçável. A expressão de Diogo relaxou e sua guarda pareceu se dissipar, substituída por um sorriso gentil. Aquele sorriso iluminou seu rosto já austero, revelando até dentes brancos e olhos brilhantes. Sim, é normal, irmã. Minha cidade natal é uma terra grande, cada casa tem um pequeno jardim, cultiva alguns vegetais, algumas árvores frutíferas, com algumas flores que minha mãe gosta, começou por dizer. Ele me contou sobre o rio atrás de sua casa, onde ele e seus amigos costumavam tomar um banho fresco todas as tardes de verão. Ele fala sobre as estações em que o arroz está maduro e amarelo, sobre as noites brilhantes de luar em que toda a aldeia se convida para o pátio comunitário fresco. Suas histórias são simples, rústicas, sem palavras extravagantes, mas contêm um charme estranho. Regina sentou-se no balanço próximo, ouvindo em silêncio. Ela parecia estar presa no mundo idílico que ele havia desenhado, um mundo cheio de vida, humanidade e alegria simples. É um contraste amargo com o mundo dela, um mundo de festas sociais vazias, de conversas que giram em torno de dinheiro, ações e relacionamentos que são calculados por interesses. Quanto tempo se passou desde que ela teve uma conversa real como essa? Seu marido, Emanuel, só faz perguntas superficiais toda vez que liga. Como você está? Seu trabalho tem estado muito ocupado ultimamente. Ele nunca perguntou o que ela havia lido hoje, que novas árvores haviam sido plantadas, ou se ela estava simplesmente feliz. Ele nunca havia contado a ela sobre as pequenas coisas de sua época. Eles eram marido e mulher, mas eram mais estranhos do que os dois sentados aqui. Desde aquele dia, essas conversas se tornaram um hábito. Todas as tardes, quando o sol está menos intenso, Regina sai para o jardim. Ela não precisava mais dar desculpas. Ela simplesmente foi lá, sentou-se no balanço e conversou com Diogo. Ela perguntou a ele sobre todos os tipos de coisas do mundo, sobre plantas, sobre como distinguir os tipos de solo, sobre a comida rústica em sua cidade natal. E Diogo, de um cara discreto, gradualmente se torna mais aberto. Ele percebeu que sua amante não era tão arrogante quanto ele pensava. Ela o ouviu atentamente, seus olhos brilhando com curiosidade e prazer genuínos. Ele começou a esperar ansiosamente por aquelas tardes. Ele trabalha com mais eficiência pela manhã, para passar a tarde fazendo coisas leves e poder conversar com ela.
A atenção de Regina não para mais no corpo musculoso de Diogo. Ela começou a ver a beleza em sua alma. Ela viu a sinceridade em cada história que ele contou, a paciência na maneira como ele explicou a ela sobre uma praga, o amor em seus olhos quando ele falou sobre sua mãe. As sementes do desejo original, que foram regadas apenas pela curiosidade física, agora são fertilizadas com um fertilizante secundário de harmonia e compreensão. Não é mais uma semente selvagem. Está brotando lentamente, perfurando raízes emocionais profundas na terra da alma estéril de Regina. Um dia, Diogo estava lutando com uma orquídea que Regina amava muito. A orquídea parece estar doente. Algumas das folhas ficaram amarelas. Regina avançou nervosamente. O que há de errado com isso? Diogo cuidadosamente virou uma folha, mostrando-lhe as pequenas manchas pretas na parte de baixo. É fungo, irmã. Esta doença deve ser tratada precocemente, caso contrário, se espalhará para toda a árvore. Regina franziu a testa, estendendo a mão para tocar a folha. Espere-se, irmã. Diogo parou apressadamente. Deixe-me mostrar-lhe como, para que minhas mãos não espalhem a doença novamente. Ele agarra o pulso de Regina, um ato completamente natural. Mas desta vez, não foi um toque passageiro. Ele segurou a mão dela, então lentamente virou a folha doente com a outra mão. Você vê? Esses pontos. Ele explicou, mas Regina não conseguia mais ouvir o que ele dizia. Toda a sua atenção estava focada na mão que ele estava segurando a dela. O calor de sua mão passou por sua carne, um calor forte e seguro. Sua mão era áspera, mas seu aperto era firme. Ela podia sentir seus calos esfregando suavemente contra sua pele macia. Desta vez, não houve pânico, mas sim uma aceitação, uma estranha rendição. Ela não tinha intenção de retirar a mão. Diogo pareceu notar seu silêncio também. Ele parou de falar e então lentamente se virou para olhar para ela. Eles estavam tão próximos um do outro, tão próximos que Regina podia ver a imagem de si mesma, refletida em seus olhos negros. Aquele olhar não era mais a mesma surpresa da última vez, mas uma profundidade, uma curiosidade e um certo fogo que estava acendendo. Sua mão ainda estava segurando a dela, seu polegar inconscientemente apertando seu pulso suavemente. Uma carícia muito suave, mas como um fluxo de lava derretida, queimando todas as últimas defesas de Regina. O tempo parecia parar de fluir novamente. O jardim ao redor deles desapareceu, deixando apenas os dois, duas respirações que lentamente se tornavam urgentes, e as mãos estavam entrelaçadas em um silêncio sedutor. No final, foi Diogo quem soltou primeiro. Ele tossiu sem jeito, virou o rosto e continuou seu trabalho, mas suas orelhas já estavam vermelhas. Irmã, você deve entrar em casa e lavar as mãos, disse ele. Regina ficou atordoada por um longo tempo, seu coração batendo descontroladamente em seu peito. Ela olhou para a mão dela, onde o calor dele parecia permanecer. Ela não disse nada, apenas se virou silenciosamente e entrou na casa. Mas ela sabia que a semente realmente havia brotado. Tornou-se uma muda forte e está cheia de seiva viva. E essa árvore anseia pelo sol, pelas chuvas da paixão para poder crescer, para poder dar fruto, mesmo sendo uma árvore proibida. O vínculo invisível entre Regina e Diogo crescia cada vez mais. A cada tarde, eles se sentavam e conversavam perto das flores. Essas conversas se tornaram uma água fria para regar a alma árida de Regina. Quanto a Diogo, esses são os momentos em que ele se sente visto como um ser humano, não apenas como um jardineiro anônimo. O muro entre eles desabou, deixando apenas uma frágil cortina de preconceito social. E ambos sabiam que, enquanto um vento forte soprasse, aquela cortina seria rasgada. E o vento veio em uma tarde sufocante e sufocante. O céu naquele dia estava cinza, pesado como uma colcha gigante, sem ondulação. O ar voltou,
dificultando a respiração das pessoas. Regina sente uma tristeza indescritível. Ela andou para frente e para trás na sala de estar, sentindo-se como se estivesse trancada em uma gaiola de vidro. Olhou para fora e viu o Diogo a trabalhar na estufa no final do jardim, onde plantou algumas orquídeas preciosas. Um pensamento ocorreu de repente. Ela queria ir lá, queria estar perto dele, queria respirar uma atmosfera diferente. Mesmo que fosse apenas por um momento, ela saiu para o jardim. O ar bateu em seu rosto, o chão parecia uma assadeira, e cada passo de Regina parecia ser mais pesado. Ela entrou na estufa, que estava mais quente e úmida por dentro do que por fora. Mas aqui havia o cheiro de orquídeas, de solo úmido, de musgo verde. Um cheiro que fazia Regina se sentir bem. Diogo estava cuidadosamente borrifando água em uma orquídea que acabara de abrir seus botões. Ao vê-la, ele sorriu, um sorriso que se tornara muito familiar. Está muito ensolarado. Deve estar chovendo muito. Regina assentiu, aproximando-se da orquídea. Está prestes a florescer, ela sussurrou, como se tivesse medo de chocar a delicada beleza da flor. Sim, é só hoje à noite ou amanhã de manhã que está tudo aberto, respondeu Diogo com os olhos fixos na flor. Mas Regina teve a sensação de que ele estava falando com ela, e então, como que para provar as palavras de Diogo, o céu lá fora escureceu. Um vento forte soprou de repente, sacudindo a cúpula de vidro. Logo depois, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e pesadas. Então, como se alguém tivesse aberto a torneira, choveu um pouco e torrenteou. A chuva branca cobriu o espaço, borrando todo o cenário do lado de fora. Seu mundo encolhe repentinamente e é apenas uma estufa estreita e úmida. O som da chuva batendo no telhado de vidro forma um conjunto poderoso e impetuoso que é intenso e tem um estranho efeito de isolamento acústico, fazendo com que se sintam completamente separados do mundo exterior. Eles estão grudados. O espaço é subitamente estreito, quente e úmido. O cheiro de terra, chuva, flores e grama se misturava com o cheiro do suor masculino de Diogo, formando uma atmosfera espessa e estimulante. O silêncio entre eles não era mais embaraçoso, mas tornou-se pesado com coisas que não podiam ser colocadas em palavras. Para terminar, Regina fez uma pergunta incontrolavelmente. Você já se sentiu sozinha nessa cidade? Diogo olhou para ela, seu olhar profundo na luz fraca da estufa. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois acenou com a cabeça levemente. Sim, especialmente quando chove assim. No campo, quando chove, toda a família se reúne ao redor do fogo. E aqui está sozinha. Sua resposta honesta foi como uma chave para abrir a porta emocional que Regina vinha tentando trancar há tanto tempo. Ela olhou para a chuva branca e sua voz se perdeu. Eu também. Eu estava sozinho em minha própria casa. Pela primeira vez, ela confessou seu coração tão nua. Esta casa é muito grande, muito bonita, mas não é uma casa, é apenas uma gaiola de batom. Eu tenho tudo, mas não tenho ninguém com quem compartilhar. Ninguém me perguntou como foi meu dia, ninguém realmente me ouviu. As palavras derramaram incontrolavelmente, e com elas havia lágrimas. Ela não soluçou, apenas lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas, quentes e amargas. Diogo olhou para ela atordoado. Ele nunca tinha visto uma imagem tão fraca da anfitriã. Ele se sentiu completamente instintivamente arrependido. Ele se aproximou. Sua mão áspera levantou-se desajeitadamente, depois timidamente tocou sua bochecha. O polegar desajeitado enxugou uma lágrima. Não chore. Sua voz estava rouca. Seu toque era quente, da palma de sua mão. O interesse sincero em sua voz quebrou o último pedaço de razão que restava em Regina. Levantando os olhos lacrimejantes para olhar para ele, a distância entre eles era de apenas alguns centímetros. Sua respiração atingiu seu rosto, quente e urgente. E então, ninguém contou a ninguém. Os dois se soltaram instintivamente. Diogo se abaixou e Regina fechou os olhos,
levantando ligeiramente a cabeça. Seus lábios vieram um ao outro, um beijo que não era gentil, não era romântico. Foi apaixonado, intenso e um tanto desesperado, como a chuva torrencial lá fora tentando lavar tudo. É uma liberação para todos os reprimidos desejos e solidão de vocês dois durante o tempo passado. Regina podia sentir o salgado do suor em seus lábios, a aspereza de sua pele recém-raspada e também a força na maneira como ele pegava seus lábios. Ela não resistiu em nada. Pelo contrário, ela colocou os braços em volta do pescoço dele, puxando-o para mais perto, respondendo ao beijo dele apaixonada e instintivamente. E ambos sabiam que, enquanto um vento forte soprasse, aquela cortina seria rasgada. E o vento veio em uma tarde sufocante e sufocante. O céu naquele dia estava cinza, pesado como uma colcha gigante, sem ondulação. O ar voltou, dificultando a respiração das pessoas. Regina sente uma tristeza indescritível. Ela andou para a frente e para trás na sala de estar, sentindo-se como se estivesse trancada em uma gaiola de vidro. Olhou para fora e viu o Diogo a trabalhar na estufa no final do jardim, onde plantou algumas orquídeas preciosas. Um pensamento ocorreu de repente. Ela queria ir lá, queria estar perto dele, queria respirar uma atmosfera diferente. Mesmo que fosse apenas por um momento, ela saiu para o jardim. O ar bateu em seu rosto. O chão parecia uma assadeira, e cada passo de Regina parecia ser mais pesado. Ela entrou na estufa, que estava mais quente e úmida por dentro do que por fora. Mas aqui havia o cheiro de orquídeas, de solo úmido, de musgo verde, um cheiro que fazia Regina se sentir bem. Diogo estava cuidadosamente borrifando água em uma orquídea que acabara de abrir seus botões. Ao vê-la, ele sorriu, um sorriso que se tornara muito familiar. Está muito ensolarado, deve estar chovendo muito. Regina assentiu, aproximando-se da orquídea. Está prestes a florescer, ela sussurrou, como se tivesse medo de chocar a delicada beleza da flor. Sim, é só hoje à noite ou amanhã de manhã que está tudo aberto, respondeu Diogo, com os olhos fixos na flor. Mas Regina teve a sensação de que ele estava falando com ela. E então, como que para provar as palavras de Diogo, o céu lá fora escureceu. Um vento forte soprou de repente, sacudindo a cúpula de vidro. Logo depois, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e pesadas. Então, como se alguém tivesse aberto a torneira, choveu um pouco e torrenteou. A chuva branca cobriu o espaço, borrando todo o cenário do lado de fora. Seu mundo encolhe repentinamente, e é apenas uma estufa estreita e úmida. O som da chuva batendo no telhado de vidro forma um conjunto poderoso e impetuoso que é intenso e tem um estranho efeito de isolamento acústico, fazendo com que se sintam completamente separados do mundo exterior. Eles estão grudados. O espaço é subitamente estreito, quente e úmido. O cheiro de terra, chuva, flores e grama se misturava com o cheiro do suor masculino de Diogo, formando uma atmosfera espessa e estimulante. O silêncio entre eles não era mais embaraçoso, mas tornou-se pesado com coisas que não podiam ser colocadas em palavras. Para terminar, Regina fez uma pergunta incontrolavelmente. Você já se sentiu sozinha nessa cidade? Diogo olhou para ela, seu olhar profundo na luz fraca da estufa. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, acenou com a cabeça levemente. Sim, especialmente quando chove assim. No campo, quando chove, toda esta família se reúne ao redor do fogo e aqui está sozinha. Sua resposta honesta foi como uma chave para abrir a porta emocional que Regina vinha tentando trancar há tanto tempo. Ela olhou para a chuva branca e sua voz se perdeu. Eu também. Eu estava sozinho em minha própria casa. Pela primeira vez, ela confessou seu coração tão nua. Esta casa é muito grande, muito bonita. Mas não é uma casa, é apenas uma gaiola de batom. Eu tenho tudo, mas não tenho ninguém com quem compartilhar. Ninguém me perguntou como foi meu dia. Ninguém realmente me ouviu.
As palavras derramaram incontrolavelmente, e com elas havia lágrimas. Ela não soluçou, apenas lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas, quentes e amargas. Diogo olhou para ela atordoado. Ele nunca tinha visto uma imagem tão fraca da anfitriã. Ele se sentiu completamente, instintivamente arrependido. Ele se aproximou. Sua mão áspera levantou-se desajeitadamente, depois, timidamente, tocou sua bochecha. O polegar desajeitado enxugou uma lágrima. Não chore. Sua voz estava rouca. Seu toque era quente. Da palma de sua mão, o interesse sincero em sua voz quebrou o último pedaço de razão que restava em Regina. Levantando os olhos lacrimejantes para olhar para ele, a distância entre eles era de apenas alguns centímetros. Sua respiração atingiu seu rosto quente e urgente. E então, ninguém contou a ninguém. Os dois se soltaram instintivamente. Diogo se abaixou e Regina fechou os olhos, levantando ligeiramente a cabeça. Seus lábios vieram um ao outro, um beijo que não era gentil, não era romântico. Foi apaixonado, intenso e um tanto desesperado, como a chuva torrencial lá fora tentando lavar tudo. É uma liberação para todos os reprimidos, desejos e solidão de vocês dois durante o tempo passado. Regina podia sentir o salgado do suor em seus lábios, a aspereza de sua pele recém-raspada e também a força na maneira como ele pegava seus lábios. Ela não resistiu em nada. Pelo contrário, ela colocou os braços em volta do pescoço dele, puxando-o para mais perto, respondendo ao beijo dele apaixonada e instintivamente. O beijo foi como uma faísca que acendeu o fogo da luxúria que estava fervendo há muito tempo. A mão de Diogo não estava mais apenas em sua bochecha, mas escorregou em seu cabelo macio, depois deslizou para baixo em suas costas, apertando-a com força em seu peito firme. A mão de Regina também deixou seu pescoço e começou a explorar suas costas nuas e musculosas, sentindo cada músculo tenso sob seus dedos. Os botões da camisa de seda de Regina foram gradualmente abertos, não por ternura, mas pelo tremor apressado dos dedos de Diogo. Sua pele branca estava escondida atrás de um vestido liso e convidativo. Eles quase caíram no chão úmido da estufa, ao lado dos sacos de fertilizante empilhados uns sobre os outros. As roupas são gradualmente derramadas na onda da paixão. Pela primeira vez, Regina está completamente nua na frente de um homem que não é seu marido. Ela se sentiu envergonhada, mas esse sentimento foi rapidamente substituído por uma euforia extrema. Diogo admira seu corpo como uma obra de arte. Seus olhos estavam pegando fogo. Ele se abaixou, seus lábios quentes começando uma jornada de descoberta, de seus lábios inchados ao seu delicado pescoço alto, à sua clavícula sexy, e então parou em seus montes orgulhosamente arredondados. Regina gemeu baixinho ao sentir a umidade e o calor na ponta da língua dele. Seu corpo tremia em ondas. Os sentimentos que ela havia esquecido por muito tempo agora voltavam, mais intensos e intensos. Ela se inclinou, o cabelo solto no chão. Sua mão agarrou-se firmemente ao bíceps de aço de Diogo. E então, quando ele entrou nela, um grito estridente saiu da garganta de Regina, doloroso e feliz. Ela sentiu a força. A tensão preencheu o vazio nela, tanto física quanto mentalmente. Diogo lentamente, sem água, florescendo de prazer. As palavras não são mais coerentes. Diogo responde com batidas fortes e constantes, como o ritmo de uma chuva ao ar livre. Ele a leva de uma surpresa para a outra, descobrindo os cantos mais escondidos de seu corpo e alma. O espaço apertado da estufa agora fica apenas com o som da chuva batendo, o som da respiração pesada, o som da carne colidindo e os gemidos irreprimíveis de uma mulher apaixonada, satisfeita depois de muitos dias secos. A chuva lá fora e a chuva do amor dentro se misturam, intensa, primitiva e inesquecível. A chuva ao ar livre começou a parar gradualmente. O rugido violento foi substituído por sons crepitantes mais suaves, como se todo o céu e a terra
estivessem gradualmente recuperando a respiração. Após a fúria, dentro da estufa, o espaço também afundou em um silêncio denso, deixando apenas o som ofegante de duas pessoas enroladas uma na outra no chão úmido. Regina abriu os olhos e olhou para a cúpula de vidro que ainda estava salpicada de manchas de água. O mundo exterior estava embaçado, assim como sua mente agora. Tudo parece ser real. Ela se virou, o rosto de Diogo tão perto que ela podia contar as gotas de suor que restavam em sua testa larga e as barbas inchadas que acabavam de brotar em seu queixo. Seus olhos não estavam mais ardendo de paixão, mas tornaram-se profundos, ternos, escondendo algo que ela não conseguia nomear. Um pouco de confusão, um pouco de bondade e até um vago medo. Regina ficou imóvel, deixando os sabores do sexo anterior permearem cada célula. Esta foi sua primeira vez, não a primeira vez fisicamente, mas a primeira vez que ela sentiu que estava realmente viva, realmente uma mulher com os desejos mais instintivos. Seu corpo, acostumado aos amores rápidos, obrigatórios e um tanto mecânicos do marido, agora parecia estar despertado após uma longa hibernação. Cada sentimento é novo, intenso e nu. Ela estava envergonhada, mas não se arrependeu. Nesse momento, nos braços desse homem, ela se sentiu liberada. A estufa úmida, cheia de solo arenoso e sacos de fertilizante, de repente se torna um jardim próprio, um paraíso de pecado no qual ela entrou voluntariamente. Ela se lembrava de tudo. Lembrava-se da maneira como ele admirava seu corpo. Não com o olhar possessivo de um superior, mas com espanto quase culto. Suas mãos ásperas, as mãos acostumadas a segurar paz, rígidas e fortes, tornaram-se inesperadamente gentis quando tocaram sua carne. Ele a explora como uma nova terra, lentamente, com cautela, mas também cheia de curiosidade. O intenso contraste entre sua pele lisa e bem cuidada e seu corpo sólido e bronzeado criou uma mistura estimulante. Seu cabelo bem amarrado estava agora bagunçado, coberto com algumas folhas secas, mas ela não se importava. Seus lábios estavam inchados e queimando depois de beijos profundos e longos. Seus ombros nus tremiam, não por causa do frio, mas por causa dos tremores secundários do orgasmo que acabara de passar. Pela primeira vez, ela se sentiu orgulhosa de seu corpo. Sob o olhar e as carícias de Diogo, seus seios redondos, que seu marido quase nunca havia notado, tornaram-se uma meca para ele explorar com reverência. Ele não estava com pressa. Ele usou os lábios e a ponta da língua para acordar os botões de flores há muito adormecidos. Regina se enrolou, um gemido suave saindo de seus lábios abertos. Ela nunca havia feito tais sons instintivos e indisfarçáveis de prazer. Com Emanuel, ela estava sempre em silêncio, mordendo o lábio para suprimi-lo, para desempenhar o papel de uma esposa decente. Mas para Diogo, ela era ela mesma, uma mulher que estava ansiando, sendo amada, sendo preenchida. Quando ele entrou, sua força e exuberância a dominaram. Ela soluçou incompleta. Diogo, vá devagar. Mas a mão dela estava agarrada firmemente às costas dele, dividida entre querer que ele diminuísse a velocidade e ansiar por ele mais intensamente. Diogo entendeu isso. O poder da juventude e a sensibilidade de um homem parecem se misturar a ele. Ele se moveu rápido, lento, superficial, profundo, levando-a a um labirinto de emoções sem precedentes. Cada uma de suas batidas não apenas tocava o lugar mais profundo de seu corpo, mas também parecia mexer com sua alma. Ela não conseguia mais pensar em nada, sua razão se dissipou completamente, apenas o puro instinto permaneceu. Ela respondeu a ele desajeitadamente, mas com entusiasmo, seu corpo se movendo com ele, procurando uma harmonia absoluta. O espaço da estufa torna-se uma sinfonia de luxúria. O som da chuva lá fora fez o som da carne colidir molhada. O som da respiração pesada ficou cada vez mais urgente,
e ambos os sussurros intermitentes se misturaram com os gemidos cada vez mais altos de Regina. Ela chamou-lhe o nome atordoada: Diogo, Diogo. Cada ligação era uma afirmação de sua existência, do fato de que ela não estava mais sozinha. E então, quando ele acelerou de repente, levando-a para um lugar que ela nunca conhecera, todo o seu corpo convulsionou. Sua mente ficou em branco. Um grito reprimido explodiu, um grito de libertação final. Ela sentiu sua lava quente preenchê-la, e então os dois desmaiaram, exaustos, mas se sentiram mais energizados do que nunca. O fluxo de memórias foi interrompido quando Diogo gentilmente estimulou. Ele se sentou com as mãos para cima, puxando o jeans. Sua nudez não é vulgar, pelo contrário, carrega uma beleza imaculada, uma beleza de trabalho e masculinidade pura. Ele olhou para Regina, seus olhos cheios de complexidade. Você está bem? Sua voz era profunda e rouca. Essas foram as primeiras palavras que eles disseram um ao outro depois que aconteceu. Regina apenas balançou a cabeça levemente. Ela não tinha forças para colocar em palavras. Ela tentou se sentar, sentindo uma leve dor aguda entre as pernas, um doce lembrete do que acabara de acontecer. Ela, desajeitadamente, puxou para trás o vestido esfarelado. Tentando esconder seu corpo, o constrangimento voltou e a parede invisível foi erguida novamente. Eles colocaram suas roupas de volta em silêncio, e essa ação, originalmente muito comum, agora se tornou pesada e significativa. Eles estão colocando a cobertura do status social. Regina tornou-se a anfitriã novamente, com um luxuoso vestido de seda, embora estivesse desmoronando e sujo. Diogo é um jardineiro com uma camisa velha e gasta e jeans enlameados. A aventura no Jardim do Éden acabou. Eles têm que voltar à realidade. Você vai primeiro, disse Diogo, quebrando o silêncio. Vai acabar daqui a pouco. Eu virei mais tarde. Não deixe ninguém ver. Suas palavras eram como um balde de água fria, lembrando Regina da dura verdade. Esta é uma relação falsa, um segredo que deve ser enterrado. Regina assentiu, não se atrevendo a olhá-lo nos olhos. Ela se levantou, as pernas tremendo levemente. Antes de sair da estufa, ela se virou para olhar para ele uma última vez. Ele ainda estava sentado ali, no chão, as costas contra os sacos de fertilizante, o rosto curvado, emoções pouco claras. Regina caminhou na estrada de cascalho que havia sido levada pela chuva, voltando para a grande e fria mansão. Ela se sentia uma pessoa diferente. Ela havia provado o fruto proibido, e seu sabor era doce e amargo. Ela entrou no banheiro, olhando-se no espelho. A mulher no espelho ainda era ela, mas os olhos eram diferentes. Nesses olhos, a fadiga, a satisfação e também há um segredo do pecado que acaba de ser gravado na alma. O Jardim do Éden está fechado, mas o pecado a seguirá para sempre. Quando Regina voltou da estufa para a mansão, ela era como uma sonâmbula. O mundo familiar ao seu redor, de repente, se tornou estranho. O chão de mármore reluzente estava frio sob seus pés, em contraste com o chão quente e úmido onde ela acabara de cair nos braços de Diogo. O silêncio luxuoso da casa agora não traz mais uma sensação de paz, mas assustadoramente vazia. Era como gritar para denunciar seu pecado. Ela foi direto para o quarto, tirou o vestido esfarrapado e sujo e entrou no banheiro. Sob o chuveiro, ela deixou a água quente jorrar por seu corpo, um ato inconsciente de se lavar. Esfregou a pele até ficar corada, tentando apagar o cheiro da terra, das flores e da relva, e, sobretudo, o cheiro do suor masculino do Diogo. Mas ela sabia que era impossível. O cheiro parecia ter penetrado profundamente em sua carne, mente e alma. A água morna só tornava mais vivas as lembranças de seu toque, de seu calor. De repente, ela se sentou no chão frio do banheiro, abraçou os joelhos e começou a chorar. Desta vez, não foram as lágrimas silenciosas da solidão, mas os soluços sufocados do caos. Ela era culpada, e a alegria ainda não havia se dissipado. Aquela noite
foi a primeira noite branca da longa série de noites atormentadas de Regina. Ela estava deitada em uma cama king size grande e fria. Os lençóis de seda egípcia de alta qualidade eram macios, mas, em sua percepção, eram ásperos e desconhecidos. O espaço ao lado dela, onde seu marido costumava se deitar, sempre que estava em casa, agora era como um abismo, uma lembrança de sua traição. Ela fechou os olhos, mas a imagem na estufa era clara. O rosto de Diogo, seu beijo, seu corpo e até mesmo seus próprios gemidos. Todo o seu corpo estava quente. Ela sentiu uma queimação, um forte desejo físico. Seu corpo, depois de anos de sono reparador, estava agora acordado e exigia. Ele gritou o nome do homem que o acordou. Mas, imediatamente após aquela tempestade ardente, veio uma onda de pecado. O rosto de Emanuel apareceu, não o rosto distante de sempre, mas o rosto dos primeiros dias de seu amor, terno e promissor. Os votos no dia do casamento ecoaram em seus ouvidos. Ela era uma traidora, uma esposa infiel. Ela destruiu a imagem de uma mulher perfeita que ela havia trabalhado tanto para construir. O que aconteceria com ela se tudo quebrasse? Ela perderá tudo: honra, status, esta vida plena. O medo sufocou seu coração, dificultando sua respiração. A roda do desejo e do pecado continuou a torturá-la, rasgando-a por uma longa noite. Ela não conseguia dormir. Ela só conseguia se virar e se virar, girando em suas próprias emoções, esperando desesperadamente pelo amanhecer. Noutro canto da mansão, no quarto do pequeno jardineiro, Diogo também não conseguia tirar uma sesta. Seu quarto era simples, com apenas uma cama de ferro, uma velha mesa de madeira e um pequeno armário. Essa simplicidade contrasta fortemente com o mundo de veludo de seda de Regina. Ele estava deitado na cama, os olhos bem abertos e olhando para o teto. O cheiro de Regina parecia permanecer nele, um perfume caro misturado com o cheiro da pele macia das mulheres. Ele não podia acreditar no que havia acontecido. Ele, um pobre jardineiro, foi capaz de possuir sua amante, uma bela mulher, tão arrogante quanto uma rainha, mas o orgulho do homem foi rapidamente substituído por uma ansiedade ainda maior do que a de Regina. Ele cruzou uma linha intransponível. Ele não apenas corre o risco de perder o emprego, mas também pode enfrentar a ira de seu chefe, um homem rico e poderoso. O que vai acontecer com você? Mas então, ao pensar nas lágrimas de Regina, a maneira como ela havia respondido a ele tão apaixonadamente, o pensamento de sua fraca suavidade em seus braços, seu coração disparou com um sentimento de simpatia e uma estranha possessividade. Ele não apenas a desejava fisicamente, mas sentia uma conexão, uma simpatia pela solidão daquela mulher. Ele também estava sozinho. E em uma tarde chuvosa, duas solidões se encontraram, aquecendo-se com o fogo mais primitivo. Esse fogo agora está queimando os dois, deixando-os atormentados em seus próprios mundos. Os dias seguintes foram uma série de fugas dramáticas. Eles tentam evitar um ao outro absolutamente. Regina não sai mais para o jardim à tarde. Ela se trancou em casa, tentando encontrar esquecidos nos livros e na música, mas sua mente não conseguia se concentrar. Toda vez que ouvia o som do cortador de grama do Diogo, seu coração batia descontroladamente. Diogo também optou por trabalhar nos recantos mais escondidos do jardim, onde sabia que Regina não conseguiria ver pela janela. Ele trabalhou freneticamente, usando seu trabalho para tentar tirar a imagem de Regina de sua cabeça. Ele disse a si mesmo que era apenas um momento de fraqueza, um erro na chuva e que tudo tinha que parar. Mas a fuga só fez o fogo secreto em seus corações queimar ainda mais. O silêncio e a distância não podem extingui-lo. Pelo contrário, tornam-se catalisadores. Os olhares que trocavam inadvertidamente quando Regina ia para o carro ou quando Diogo ia buscar as ferramentas tornavam-se cheios de significado,
Um vislumbre é suficiente para confundir os dois, o suficiente para recriar toda a cena quente na estufa. Eles são como os dois polos de um ímã. Quanto mais eles tentam empurrar um ao outro, mais forte se torna a atração. No meio disso, Emanuel ligou de volta lá. Ouvindo a voz uniforme e distante do marido ao telefone, Regina sentiu uma estranheza chocante. Ele ainda faz perguntas familiares. Seu trabalho está bem. Como você está em casa? Você precisa de alguma coisa. Como você está em casa? Você precisa de alguma coisa? Regina respondeu mecanicamente. Estou bem, está tudo bem. Mas é mentira, nada está errado. Enquanto conversava com o marido, a mente de Regina vagou para o jardim, para o homem que estava lá fora. Ela se sentiu enojada consigo mesma. A ligação terminou. Regina jogou o telefone na cama. O tormento nela atingiu seu auge. Ela odiava Emanuel por sua crueldade, odiava Diogo por agitar sua vida e odiava mais a si mesma. Mas depois desse tormento extremo, surge outra emoção, que é o anseio. Ela percebeu que a dor do pecado, por maior que fosse, não poderia se igualar à dor do vazio e da solidão. As noites brancas atormentadas não mataram seu desejo, apenas a fizeram perceber o quanto precisava de Diogo. Ela precisava de seu calor, ela precisava de sua força, do jeito que ele olhava para ela, como se ela fosse a única mulher no mundo. Fugir é inútil. Ela não podia voltar à sua vida como antes. O fogo havia sido aceso e ela não queria apagá-lo. Ela queria que queimasse tudo. De pé perto da janela, olhando para o jardim que começara a escurecer, Regina tomou uma decisão. Não vou mais fugir, vou procurar por você. Esse tormento deve terminar, não pela separação, mas por outra data desajeitada. As noites brancas atormentadas não conseguiram extinguir o fogo no coração de Regina. Pelo contrário, o abanaram ainda mais violentamente. A luta entre o pecado e o desejo finalmente chega ao fim. A razão perdeu, o instinto venceu. Regina entende que não pode voltar à sua antiga vida calma. Não podia ignorar a existência de Diogo e, acima de tudo, não queria sofrer mais uma noite, afogando-se na solidão e nos desejos insatisfeitos. Ela precisava dele e, desta vez, não ficaria sentada, esperando por uma chuva repentina ou um toque acidental. Ela será quem tomará a iniciativa, quem criará seu próprio destino. Mesmo que esse destino fosse um abismo de pecado, a oportunidade não poderia ter vindo mais perfeitamente. Emanuel mandou uma mensagem dizendo que sua viagem de negócios teria que durar mais um mês por causa de um projeto importante. Lendo a mensagem do marido, Regina não se sentiu triste ou desapontada. Em vez disso, uma sensação de alívio e uma alegria culpada invadiram seu coração. Um mês. Ela teve um mês inteiro de liberdade. Um mês para transformar esta vila fria em um paraíso secreto para os dois. O plano começou a tomar forma em sua cabeça, claro e ousado. Teve de trazer o Diogo para dentro de casa, para o seu espaço privado, onde a marca de Emanuel estava por todo o lado. Foi uma traição, uma provocação, e isso a fez se sentir estranhamente animada. Ela usou a desculpa de que o sistema de holofotes no escritório, onde Emanuel mais amava, estava piscando. Ela ligou para a empresa de energia, mas recusou contato quando eles disseram que deixariam as pessoas virem durante o dia, alegando que ela só estava livre à noite. Ela então deu às empregadas da casa uma licença de fim de semana de 2 dias, dizendo que precisava de um espaço absolutamente tranquilo para descansar. Tudo foi configurado perfeitamente. Naquela tarde, quando Diogo estava prestes a sair, Regina o parou no portão dos fundos. Manteve uma distância segura, a voz a tentar acalmar-se. Irmão Diogo, estás livre esta noite? Há um problema com a lâmpada no meu escritório. Não quero ligar para um estranho neste momento. Você pode me ajudar? Diogo olhou para ela atordoado. Ele era esperto demais para entender que isso não era apenas um pedido. O olhar de Regina, embora tentasse escondê-lo,
Não conseguia esconder sua expectativa e um convite urgente. Ele olhou profundamente nos olhos dela e, por um momento, viu a imagem de uma mulher fraca tremendo em seus braços sob a chuva. Ele balançou a cabeça ligeiramente, sua voz rouca. Sim, tudo bem. Durante toda aquela tarde, Regina viveu em um estado de extremo nervosismo. Ela se prepara para seu encontro como uma jovem que sabe como se apaixonar pela primeira vez. Ela ficou de molho por um longo tempo em um banho cheio de bolhas de sabão e óleos essenciais de rosa. Ela escolheu o perfume mais sexy, aquele que nunca havia usado quando Emanuel estava em casa. E então ela ficou na frente da camisola, dezenas de camisolas caras feitas de seda de cetim de todas as cores. Ela pulou tudo e optou por um vestido preto, azeviche, de 2 alças em seda, de alta qualidade. É delicado, macio e apenas o suficiente para mostrar as belas curvas de seu corpo, sem ser muito ostensivo, a cor negra do pecado, do mistério e da paixão. Ela o vestiu, sentiu a seda acariciando a carne e se olhou no espelho. A mulher no espelho era estranha. Seus olhos eram brilhantes. Seus lábios vermelhos exalavam um erotismo perigoso. Exatamente às 8 horas, a campainha do corredor lateral tocou. O coração de Regina batia forte. Ela respirou fundo e abriu a porta. Diogo estava lá. Ele havia se lavado, vestindo uma camiseta simples, mas limpa, e calças caqui escuras. Seu cabelo levemente úmido e o leve cheiro de sabonete masculino fizeram Anne se sentir tonto. Ele parecia um pouco envergonhado quando entrou no espaço luxuoso e desconhecido da casa. Irmã, onde está a lâmpada? Um sorriso escondido. Lá em cima, siga-me. Ela o levou para a biblioteca. A sala é grande, com estantes do chão ao teto, uma mesa de mogno superficial e um sofá de couro marrom escuro. Tudo está impresso com a marca de Emanuel. Diogo largou a bolsa de ferramentas, olhando para a esplêndida lâmpada com capuz. Mas Regina não se importava mais com a lâmpada. Assim que Diogo se virou, ela se aproximou. Tomou a iniciativa de colocar o braço em volta do pescoço dele e colocou um beijo em seus lábios. Este beijo foi completamente diferente da última vez. Não foi apressado, não foi desesperado, mas lento, profundo e provocativo. Ela usou a ponta da língua para explorar seus lábios, um convite que não podia ser recusado. Diogo ficou atordoado por um momento, e então respondeu rapidamente. Ele abraçou sua cintura, apertando-a com força. O constrangimento inicial desapareceu, dando lugar a uma chama de paixão que se acendeu mais intensamente do que antes. Eles já conheciam os corpos um do outro, provavam a doçura um do outro e agora não hesitavam mais. A mão de Diogo não era mais tímida. Ele corajosamente deslizou para dentro do vestido de seda, acariciando suas costas e quadris lisos e nus. Sua pele estava quente e ele podia senti-la tremendo. Eles se afastaram do beijo para respirar, suas testas descansando uma contra a outra, sua respiração correndo para se misturar. — Você me quer, Diogo? Regina sussurrou, sua voz rouca de luxúria. Essa frase é como um comando. Diogo a pegou, fácil como uma boneca, e colocou-a no tapete persa, grosso e macio no meio da sala. Ele não estava com pressa. Ele se ajoelhou ao lado dela, olhando para ela em um delicado vestido de seda. Seus olhos queimavam com uma chama possessiva. Ele lentamente puxou para baixo as alças da saia para que ela escorregasse de seus ombros. A pele pálida de Regina apareceu na luz amarela quente da biblioteca, que era de tirar o fôlego. Seus seios orgulhosamente arredondados ondulavam a cada respiração. Ele se abaixou, beijou cada centímetro de sua carne, do pescoço aos ombros, e então parou por um longo tempo onde seu peito era profundo. Regina se inclinou, gemendo, mas o som não foi mais suprimido. Eles ecoaram na sala imóvel e pecaminosa. Esse amor é uma sinfonia de mistura. Eles não estão mais com pressa, mas aproveitam para explorar, para aproveitar cada momento do lugar mais sensível de cada pessoa.
Diogo mostra a Regina o que é a paixão da juventude, e Regina, com a experiência de uma mulher, leva-o ao labirinto da sofisticação. Eles fizeram amor no tapete, ao lado dos livros de direito e demonstrações financeiras de Emanuel. Cada ação, cada gemido é um desafio, um pisoteio no mundo ordenado e a hipócrita que Emanuel representa. No meio do clímax, Regina agarrou Diogo com força, seus dedos agarrados profundamente em suas costas. Ela disse em seu ouvido, sua voz perdida de prazer: "Entre, quero-te. Mais forte, irmão. Vá mais fundo." Ah, isso mesmo. Eles não fazem sexo apenas uma vez. A paixão é satisfeita e acende outra paixão. Eles se mudaram do tapete para o sofá e até mesmo para a mesa resistente de Emanuel. Cada lugar que eles passam na sala é marcado por sua alegria e pecado. Não foi até que eles estavam completamente exaustos que eles se deitaram abraçados no tapete, suor se misturando, e sua respiração gradualmente se estabilizou. Desta vez, não houve silêncio embaraçoso. Regina descansou a cabeça no peito de Diogo, ouvindo seus batimentos cardíacos fortes. Diogo colocou os braços em volta dela, seus dedos acariciando suavemente seus cabelos. Eles sentiram uma sensação de intimidade, uma conexão ainda mais profunda do que da última vez. "Quando?" Regina perguntou suavemente, sua voz ainda sonolenta. Ela não precisava esclarecer. Diogo também entendeu. Ele se abaixou e beijou sua testa, em troca de uma resposta. Depois da meia-noite, Diogo voltou a vestir as roupas e saiu silenciosamente pela porta das traseiras. Regina ficou na janela do escritório, observando sua sombra até perder o fôlego na escuridão. A casa afundou em silêncio novamente. Mas desta vez não estava mais frio. É quente e cheio do sabor residual do amor. A nomeação desajeitada foi um grande sucesso. Não é apenas satisfação física, mas também uma afirmação. O relacionamento deles entrou em um novo estágio, mais perigoso, mas também mais charmoso. Anne sabia que estava jogando um jogo arriscado, mas aceitou, porque a recompensa que recebeu, os momentos de ser fiel a si mesma como esta noite, foram muito doces. Depois de uma noite desajeitada na biblioteca, a relação entre Regina e Diogo entrou oficialmente em um novo capítulo. Não há mais fuga, não há mais tormentos inúteis. Eles aceitam o caminho do pecado que escolheram e decidem aproveitar cada doce momento que ele traz, apesar do custo. Nos dias que se seguiram, quando Emanuel ainda estava em um céu distante, a vasta mansão tornou-se um palco para seu caso secreto. Seu doce mel é uma série de dias cheios de expectativa e aventuras dramáticas de amor. Eles constroem um sistema de sinal próprio. Se Regina deixasse um lado da cortina da janela do quarto aberto, era um sinal de segurança, um convite para Diogo vir até ela depois do anoitecer. Se ela colocasse um pequeno pote de rododendros no parapeito da janela, isso significava que ela estava sentindo falta dele e queria encontrá-lo em algum canto do jardim. Esses sinais secretos fazem Regina se sentir como uma personagem de um romance. Isso lhe deu uma emoção, uma alegria infantil que ela não tinha há muito tempo. Regina completamente transformada. Ela não era mais uma anfitriã melancólica e triste. Ela se apaixonou pela vida, radiante, sua pele parecia brilhar por dentro, seus olhos sempre brilhavam com um sorriso, e seu andar também se tornou mais flexível e elegante. As empregadas da casa não puderam deixar de se surpreender com sua mudança. Eles sussurraram um para o outro que, talvez porque o chefe estivesse fora, a anfitriã não estava sob pressão, então ela estava tão confortável. Eles não poderiam ter imaginado que o verdadeiro motivo vinha do jardineiro silencioso, que muitas vezes consideravam garantido. Regina não usa mais apenas roupas luxuosas, mas rígidas. Ela começou a escolher vestidos mais suaves e femininos. Ela cuida de si não para agradar a ninguém, mas porque quer ser sempre a mulher mais bonita e encantadora aos olhos do Diogo.
Diogo também mudou. O tímido, reticente, inicialmente desapareceu, substituído pela confiança de um homem que era amado e cobiçado. Ele não abaixava mais o rosto toda vez que a via, mas olhava diretamente nos olhos dela com um olhar possessivo. Ele se sentia como um rei secreto deste castelo. O amor de Regina deu-lhe uma confiança que ele nunca tivera antes. Ele não tinha dinheiro ou status, mas tinha o coração e o corpo de uma mulher com a qual muitos outros sonharam. Ele começou a mostrar seu afeto com ações pequenas, mas significativas. Uma rosa que acabara de abrir foi secretamente colocada em sua penteadeira. Uma manga doce e madura foi descascada por ele e guardada na geladeira para ela. Estes são presentes inestimáveis que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. Seus compromissos acontecem em todos os lugares. O galpão para ferramentas de jardinagem torna-se seu quarto de amor secreto. Eles espalharam lonas velhas no chão e fizeram amor um com o outro em meio ao cheiro de terra, fertilizantes e ferramentas de ferro frio. Às vezes, em uma tarde deserta, ele a puxava para um canto, escondido atrás das árvores densas, e eles trocavam beijos apressadamente, carícias lascivas, sempre temendo que alguém passasse. Esse perigo só torna o amor mais emocionante. Eles são como dois viciados, sempre procurando uma droga mais forte. O sexo para eles não é apenas uma satisfação, mas também uma afirmação de falso amor, uma maneira de resistir ao mundo inteiro. Mas todo mel doce tem que sentir o gosto amargo em algum momento. À medida que a novidade e a excitação iniciais passavam, o medo e a perplexidade começaram a se infiltrar em seu paraíso. Regina começou a viver em um estado de estresse constante. Cada telefone tocando, cada carro do lado de fora do portão a assustava. Ela temia que Emanuel voltasse de repente. Ela estava com medo de que alguma empregada descobrisse acidentalmente. Ela começou a perder o sono novamente. Mas desta vez, não por causa do tormento, mas por causa do medo. A doçura da paixão agora foi misturada com a amargura da insegurança. E então, o que ela mais temia quase aconteceu. Era uma noite de fim de semana, quando as outras empregadas tinham ido para casa. Apenas Regina e irmã Márcia, a empregada mais velha e de maior confiança da casa, permaneceram. Regina acha que é uma boa oportunidade. Ela acenou para Diogo. Eles marcaram um encontro na cozinha depois que a irmã Márcia foi para a cama para um jantar tardio juntas. Diogo entra furtivamente na casa como uma sombra. Regina preparou alguns pratos simples. Eles se sentaram em uma pequena mesa de jantar, conversando e rindo enquanto comiam. Naquele momento, eles eram como um casal de verdade. Regina se sentiu sufocantemente feliz. Após a refeição, enquanto limpavam juntos, Diogo não se conteve, abraçou Regina por trás e colocou beijos quentes em seu pescoço. Regina riu e se virou em resposta. Eles se beijaram apaixonadamente no meio da cozinha, mas naquele momento ouviram passos nas escadas. Ambos estavam atordoados, seus rostos brancos. É a irmã Márcia. Ela deve ter descido para beber água ou pegar remédios. Não há como correr. Diogo, num reflexo extremamente rápido, correu para o grande compartimento do armário por baixo da cozinha, um espaço estreito e escuro. Regina, por alguns segundos, teve que tentar acalmar a respiração, escovar o cabelo e as roupas com cuidado, tentar parecer o mais normal possível. A porta da cozinha se abriu e irmã Márcia entrou, segurando uma pílula na mão. Vendo Regina, ela ficou um pouco surpresa. Oh, você ainda não dormiu? Achei que estava cansado, então saí de férias mais cedo. Regina tentou espremer um sorriso. Eu estava com um pouco de fome, então desci para encontrar algo para comer. O que há de errado com você? Você está com dor de cabeça de novo? Irmã Márcia acenou com a cabeça. Sim, provavelmente devido à mudança no clima. Ela foi até a geladeira para pegar água. Seus olhos experientes varreram a mesa de jantar.
onde ainda havia 2 pratos e 2 conjuntos de talheres e garfos que ainda não haviam sido guardados. Ela parou por um segundo, seus olhos cheios de dúvida. O coração de Regina parecia parar de bater. Ela explicou apressadamente. Ah, bem, estou com muita fome para comer um pouco demais. Um prato não é suficiente. A explicação é ridiculamente desajeitada. Irmã Márcia não disse nada, apenas respirou fundo. Mas Regina sabia que não acreditava nela. O olhar em seus olhos não era mais o respeito usual, mas de escrutínio, pena e até um pouco de desprezo. Ela terminou de tomar o remédio e saiu silenciosamente, mas seu olhar era como uma faca esfaqueando o coração de Regina. Quando o som dos passos de Márcia se desvaneceu nas escadas, Diogo ousou sair do armário, todo o corpo rígido, o rosto pálido. A doce atmosfera romântica anterior havia desaparecido completamente, deixando apenas medo e constrangimento. Eles não disseram uma palavra um ao outro. O encontro terminou em grande silêncio. Diogo saiu apressadamente como um verdadeiro ladrão. Naquela noite, Regina estava deitada sozinha em seu quarto, incapaz de dormir. A amargura do medo e da vergonha é pior do que o tormento do pecado. Ela percebe que esse caso de amor não é apenas mel. É um coquetel, que é uma mistura de paixão, felicidade, culpa e medo constante. Ela estava andando em uma corda que era muito frágil, apenas uma leve brisa. Ela cairia no abismo sem fundo. O doce mel ainda estava lá, ainda cheio de tentação, mas a amargura começou a afundar mais profundamente, sinalizando uma tempestade iminente. O doce coquetel do pecado que Regina havia bebido todo esse tempo. Agora, só restava a amargura no fundo do copo. O retorno de Emanuel não foi uma tempestade repentina, mas uma depressão que se formou à distância, sinalizando uma terrível tempestade que estava prestes a atingir a costa. A atmosfera na vila, que antes havia sido preenchida com o brilho da paixão secreta, agora era pesada e sufocante. Cada respiração carrega ansiedade e medo. Tudo começou com uma mensagem curta e fria de Emanuel. A viagem de negócios termina mais cedo, volto amanhã. Essa inscrição sem vida apareceu na tela do telefone como uma sentença de morte. Regina sentiu seu coração cair direto no abismo. O paraíso que ela e Diogo tinham cultivado juntos, onde podiam ser eles próprios, ser amados, estava prestes a ruir. O pânico atingiu, sufocando-a. Ela não tem mais tempo para se afogar na tristeza da separação. Ela teve que agir. Ela teve que apagar todos os vestígios. Ela teve que se transformar novamente em uma esposa digna e perfeita, antes que Emanuel entrasse pela porta. Um expurgo frenético começou. Regina corre para a limpeza como uma lunática. Ela trocou todos os lençóis, embora tivessem acabado de ser trocados ontem. Ela borrifou perfume de quarto em cada esquina, tentando abafar o cheiro de Diogo, o cheiro do amor apaixonado. Ela verificou todos os livros da biblioteca, cada travesseiro no sofá, cada canto escondido do armazém, com medo de que houvesse um fio de cabelo, algum traço dele deixado para trás. Ela abriu todas as janelas para deixar o vento entrar, como se quisesse soprar todos os segredos do pecado. Suas ações eram tanto uma ocultação quanto um ritual de autopunição, tentando lavar sua própria impureza. A última coisa que ela tinha que fazer, e a coisa mais difícil, era contar a Diogo. Ela não se atreveu a chamar, ela só poderia encontrá-lo no canto mais escondido do jardim, onde os confetes densos poderiam escondê-los. O último encontro deles foi sem beijos, sem braços apertados. Acontece com pressa e sussurro. Meu marido está voltando para casa, temos que parar, disse Regina, com a voz trêmula, sem ousar olhá-lo nos olhos. Diogo ficou parado, seu rosto escurecendo. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça levemente. Em seus olhos, Regina viu decepção, tristeza e até mesmo uma sensação de resignação. Eles sabiam que as regras do jogo haviam acabado. Ele silenciosamente se virou,
Suas costas sólidas parecem solitárias e lamentáveis hoje. Regina ficou ali, observando até que ele perdeu o fôlego, seu coração doendo, como se alguém o estivesse cortando em pedaços com uma faca. No dia seguinte, Emanuel voltou. Quando ele entrou na casa, carregando a frieza do mundo exterior, Regina sentiu como se o ar da casa estivesse drenado. Ele ainda era o mesmo, alto, em estilo, em um terno caro, mas havia um cansaço em seus olhos e algo mais afiado do que o normal. Ele a abraçou, um abraço frio e educado. Ele entregou a ela uma caixa de presente, um colar de diamantes. Esse presente deveria fazê-la feliz, mas agora era como uma corrente, um lembrete de seu lugar, do preço desta vida. Regina colocou a máscara de sua esposa feliz, sorriu, agradeceu e perguntou sobre sua viagem. Ela agiu perfeitamente, mas sabia que Emanuel era inteligente demais para não notar. E ele percebeu, logo no primeiro jantar. A tempestade começou a sinalizar. Ele olhou para ela atentamente, um olhar penetrante que a fez curvar o rosto para o prato de comida. "Você parece tão diferente hoje em dia", disse ele, até mesmo com a voz. "Parece mais divertido, sim. Acho que você está fora para me deixar mais confortável." A frase parecia uma piada, mas era uma sondagem. O coração de Regina estava batendo descontroladamente. "Não. Talvez seja porque eu dormi mais", respondeu ela, tentando ficar calma. Emanuel não disse mais nada, apenas sorriu, um sorriso sem nenhum calor. Na manhã seguinte, a tempestade realmente veio. Eles beberam chá juntos no telhado, onde podiam ver todo o jardim. O jardim é mais bonito, cheio de vitalidade, brilhante sob o sol da manhã. É fruto do cuidado de Diogo e também um símbolo do seu amor. Emanuel olhou para o jardim por um longo tempo. Então se virou para Regina, sua voz ainda uniforme, mas cheia de implicações. "O jardim tem sido bem cuidado ultimamente. O novo jardineiro parece ser excessivamente zeloso." As duas palavras "entusiasmo excessivo" foram enfatizadas por ele como um tapa invisível no rosto de Regina. Ela congelou e a xícara de chá em sua mão quase caiu. Ela só conseguia gaguejar. "Ele também é trabalhador." Sua reação disse tudo. Emanuel sorriu aquele sorriso frio novamente. Ele sabia, ele adivinhou certo. A tortura psicológica continua. Emanuel não estava com ciúmes. Ele era um lobo paciente. Ele lentamente encurralou sua presa. Ele começou a passar mais tempo em casa, usando a desculpa de trabalhar remotamente. Ele andou pela casa, observando, examinando cada detalhe. Ele folheou um livro na biblioteca, perguntando por que estava aqui. Ele foi até a cozinha e perguntou à irmã Márcia por que a senhoria estava tão interessada em cozinhar inesperadamente ultimamente. Irmã Márcia, que havia adivinhado tudo vagamente, só podia abaixar a cabeça, ter medo e responder atordoada. O estresse engole todos na casa. Regina sentiu como se estivesse em um julgamento sem veredito. Emanuel é o juiz e ela é a ré que aguarda a sentença. Ela não podia entrar em contato com Diogo. Ela nem se atreveu a olhar para o jardim, com medo de que os olhos de Emanuel o seguissem. O caso deles, que tinha que ser secreto, estava agora completa e impiedosamente cortado. A nostalgia de Diogo se mistura com o medo de Emanuel, formando um veneno que a atormenta dia e noite. O pico da tensão é uma tarde. Regina estava de pé na varanda do quarto. Emanuel ficou ao lado dela. De repente colocou os braços em volta da cintura dela, um gesto cheio de poder. "Querida, vamos sair de férias no resort neste fim de semana. Somos só nós dois", disse ele, sua voz artificialmente suave. Mas os olhos de Regina estavam fixos no jardim. Diogo estava lá, aparando a cerca. Ele os viu. Regina viu suas mãos pararem, suas costas enrijecendo. Ele viu os braços de Emanuel apertando-a. Diogo ergueu os olhos e, num momento, os seus olhos se encontraram. Um olhar que continha tudo: dor, desamparo, ciúme e até adeus. Regina teve que se esforçar muito para não chorar. Ela se sentiu enojada com o abraço de Emanuel, mas não se atreveu a afastá-lo. Ela só podia ficar ali como uma marionete,
sorrindo e acenando com a cabeça. Naquela noite, depois de uma refeição assustadoramente tranquila, Emanuel sentou-se no sofá com um copo de conhaque na mão. Ele olhou para Regina, que estava sentada em frente a ela, encolhendo-se de medo. Ele tomou um gole de vinho e disse lentamente, palavra por palavra, clara e fria. As ervas daninhas que crescem no jardim devem ser arrancadas, certo? Caso contrário, arruinará todo o jardim. Regina ouviu seu coração se partir. Não é mais uma insinuação, é uma frase. A erva daninha é o Diogo, e desenraizar não é simplesmente demissão. Ela não se atreveu a imaginar o que Emanuel faria. Dong-tu não é mais um sinal. Estava bem acima de sua cabeça, e o trovão estava prestes a cair. Tudo o que ela podia fazer era ficar parada, esperando pela destruição. A atmosfera na vila, desde o retorno de Emanuel, tornou-se tão espessa como se uma tempestade estivesse prestes a ocorrer. Cada palavra, cada olhar que ele olhava era como uma agulha, picando os nervos de Regina, que já estavam tensos como as cordas. A ameaça implícita de Emanuel de desenraizamento foi um golpe fatal em suas frágeis esperanças. Ela sabia que o fim desse caso desajeitado estava chegando, e o medo a envolveu. Mas por trás desse medo, outra emoção ainda mais intensa está surgindo: o desespero. Desespero com a ideia de nunca mais ver Diogo, nunca mais sentir seu calor e força. Sua vida retornará a uma prisão dourada, fria e sem vida. Ela não estava comprometida. A oportunidade, ou melhor, uma imprudência final, havia chegado. Emanuel informou a ela que havia encontrado uma empresa profissional de paisagismo e demitiria Diogo do emprego neste fim de semana. Ele disse isso com um sorriso casual durante o jantar, mas seu olhar estava fixo em Regina, observando cada ligeira mudança em seu rosto. Regina sentiu o sangue em seu corpo como se estivesse coagulando. Este é o fim. Naquela noite, Emanuel disse que teve uma reunião inesperada com um parceiro muito importante, provavelmente voltando muito tarde. Quando seu carro de luxo saiu do portão, Regina sabia que esta era sua última chance. Frágil e arriscada. Mas ela não podia perder. Coma de tudo. Caia em nada. Regina enviou a Diogo uma única mensagem, apenas 3 palavras. Quarto, espere por mim. Ela não precisava explicar mais nada. Ambos entenderam, isso foi um adeus. Ela entrou no quarto do casal, no qual ela e Diogo nunca ousaram se aventurar. Este é o espaço mais sagrado de um casamento, e ela decide usar este mesmo lugar para acabar com sua traição. Ela não tomava banho, não ungia perfume, não usava camisola de seda. Ela apenas ficou lá em suas roupas normais, esperando por ele. Diogo entra furtivamente na casa como uma sombra. Ele entrou no quarto e a porta se fechou atrás dele. Eles ficaram olhando um para o outro em silêncio. O espaço estava cheio de uma sensação de tristeza. Ele vai deixar você ir, Regina falou primeiro, com a voz embargada. Diogo apenas acenou com a cabeça ligeiramente. Ele tinha adivinhado. Eu sei, respondeu ele com a voz rouca. Ele se aproximou e a abraçou com força. Eles se abraçaram com força, como se tentassem passar um ao outro o último pedaço de calor, como 2 pessoas moribundas agarradas uma à outra. Não houve beijos apressados, nenhuma carícia sugestiva, apenas a dor da separação iminente. Esta é a última vez, sussurrou Regina, lágrimas começando a escorrer por seus ombros. Diogo apertou-a com mais força. Regina, não se esqueça de mim. Eu nunca vou esquecer, ela soluçou. O desespero se transformou em um desejo cheio de ressentimento. Esse amor é diferente de qualquer outro antes. Não tem descoberta, nem provocação. É intenso, doloroso e um tanto intenso. Eles correram um para o outro como 2 animais queimados, sabendo bem que havia um mar de fogo à frente, mas ainda determinados a não recuar. Eles queriam usar esse prazer extremo para queimar a dor, gravar a imagem um do outro em sua carne, em suas mentes, para ter algo para lembrar nos próximos meses de solidão.
As roupas foram rasgadas e jogadas indiscriminadamente no chão. Eles caíram na mesma cama que Regina costumava compartilhar com Emanuel. Cada movimento, cada beijo, carrega o sabor salgado das lágrimas. Na loucura do amor e da dor, eles esqueceram tudo. Eles esquecem o perigo, esquecem de ficar em silêncio. Eles só se conhecem apenas o momento presente. No meio do clímax da luxúria, Regina abraçou Diogo com força. Seu corpo se curvou como um arco. Ela gemeu, quase gritando em seu ouvido. Um apelo desesperado. Estou toda molhada. Você vai mais fundo. Eu quero você. Os sons de alegria e angústia se misturaram, ecoando na sala silenciosa, tornando-se a acusação mais poderosa de seus pecados. E é também aí que a cortina do drama cai. O carro de Emanuel havia retornado silenciosamente meia hora atrás. Ele não foi ver nenhum parceiro. Era uma armadilha. Uma armadilha montada perfeitamente para pegar duas presas que haviam perdido a guarda. Ele estacionou o carro em um canto escondido e entrou na casa pela porta dos fundos. Ele subiu as escadas, tão gentil quanto um leopardo perseguindo sua presa. Ao se aproximar da porta do quarto, ele ouviu. Ele ouviu a respiração pesada de sua esposa, gemendo. E ainda mais horrorizado, ele a ouviu chamar o nome de outro homem. O rosto de Emanuel não era mais uma gota de sangue. A suspeita e a raiva que haviam sido reprimidas por muito tempo se transformaram em um ressentimento assustadoramente frio. Ele não chutou a porta para arrombamento. Ele apenas torceu o punho da porta gentil e lentamente. O clique seco do pino da fechadura soou, mas as duas pessoas na cama não conseguiam mais ouvir nada. A porta se abriu lentamente. O mundo se despedaçou em 100 pedaços. A cena na frente de Emanuel era como um filme aterrorizante em câmera lenta. Sua esposa, em sua própria cama, estava se enrolando em torno do jardineiro em uma posição que não poderia ser mais nua. Anne foi quem o viu primeiro. Suas pupilas dilataram, seu rosto mudou, do rubor da paixão para o branco do terror extremo. Um grito engasgou em sua garganta. Diogo sentiu a mudança de Regina, virou a cabeça e viu Emanuel. Ele congelou. Todos os movimentos pararam. O tempo parecia parar de voar. A sala inteira afundou em um silêncio mortal, deixando apenas o som da chuva do lado de fora da janela, como se estivesse de luto por uma tragédia. Emanuel não rugiu. Ele não se precipitou em ciúmes. Ele apenas ficou parado na porta, seu rosto não mostrando nenhuma emoção. É essa calma que é a coisa mais assustadora. É a calma de um vulcão antes de entrar em erupção. A calma do centro de uma tempestade. Ele olhou para eles, um olhar frio, penetrante e desdenhoso. Olhou para Regina, depois para Diogo, como se olhasse para duas criaturas imundas. Finalmente, ele falou. Sua voz era profunda e uniforme, mas cada palavra que saía era como uma faca. Sua codorna. Uma única palavra dita não com raiva, mas com nojo absoluto. Como se estivesse afastando um animal. Diogo está completamente vivo. Ele rapidamente escorregou para a cama, procurando freneticamente roupas para vestir. Ele não se atreveu a olhar para Emanuel, nem se atreveu a olhar para Regina. Ele só queria desaparecer deste lugar imediatamente. Humilhação, vergonha e medo o dominaram. Ele vestiu apressadamente as roupas, nem mesmo calçou as meias e saiu correndo da sala como um criminoso condenado. A porta da sala ainda estava aberta. Diogo se foi, deixando apenas Regina e Emanuel. Regina ainda estava sentada na cama, o cobertor fino que ela havia puxado para cobrir seu corpo nu desesperadamente. Ela tremia incontrolavelmente, não por causa do frio, mas por causa do medo. Emanuel entrou lentamente na sala. Ele não olhou para ela, mas foi até o armário. Ele abriu o armário, pegou uma mala e começou a jogar as roupas de Regina impiedosamente. Os caros vestidos de seda, os itens de marca que ela amava, agora eram jogados na mala como uma pilha de centopeias rasgadas. Depois de jogar a maioria de suas roupas,
Ele puxou a mala para o meio da sala, então se virou para olhar para ela pela primeira vez. Seu olhar não era mais o do marido que ela conhecia. Era estranho, frio e cheio de ódio. Você realmente me enoja, disse ele, sua voz ainda uniforme, mas cheia de grande desprezo. Não me deixe mais ver seu rosto nesta casa. Dizendo isso, ele se virou e saiu da sala batendo a porta. O som da porta batendo soou como um tiro que acabou com tudo. Regina sentou-se sozinha no meio de uma sala que se tornara uma pilha de ruínas. No meio da cama ainda havia o cheiro de pecado. Tudo estava completamente despedaçado e não havia nada que pudesse ser salvo. Quando a porta do quarto se fechou, o som soou como um tiro benevolente, pondo fim à vida que Regina conhecera. Ela sentou-se imóvel na cama, que se tornara a cena do pecado. O cobertor delicado era a única coisa que cobria sua humilhação. O silêncio abrange, um silêncio que é mais aterrorizante do que uma maldição ou um tapa. Naquele silêncio, Regina não sentiu dor, não sentiu remorso, apenas sentiu um imenso vazio. Suas emoções pareciam ter sido drenadas, deixando apenas uma casca sem vida. Seu mundo se despedaçou no momento em que Emanuel abriu a porta. E agora ela estava sentada no meio de suas cinzas frias. Ela não sabia quanto tempo ela tinha ficado sentada assim. Ela só começou a se mover mecanicamente quando Emanuel abriu a porta novamente. Sem dizer uma palavra, apenas jogou friamente a mala vazia ao pé da cama. Foi um comando não verbal. Você tem que ir. Ela desceu lentamente da cama, pegou suas peças de roupa espalhadas e as vestiu. Ela não chorou. Suas lágrimas pareciam ter secado. Ela foi até o armário, olhou para as roupas de marca, as bolsas caras que ela havia considerado para o mundo inteiro. Agora, aos olhos dela, eles são apenas objetos inanimados e sem sentido. Ela pegou algumas das roupas necessárias e jogou-as na mala sem piedade, assim como Emanuel havia feito. Ela não queria mais carregar nada que lembrasse essa vida extravagante e falsa. Sua jornada do quarto até o portão principal é uma caminhada pelo cemitério de memórias. Passou pelo escritório, onde ela e o Diogo tiveram um encontro ousado, onde o cheiro de livros velhos se misturava com o cheiro de culpa. Ela passou pela cozinha, onde eles tiveram um jantar secreto juntos, onde sua risada sussurrada ainda ecoava em algum lugar. Cada canto da casa era como uma faca, cortando seu coração endurecido. Ao puxar a mala para a sala, encontrou a irmã Márcia limpando. A empregada olhou para ela fielmente. Seus olhos desprovidos de desprezo ou regozijo, apenas uma profunda tristeza e piedade. Ela estava prestes a se aproximar para ajudá-la, mas Regina balançou a cabeça levemente. Ela teve que trilhar esse caminho sozinha. Ela fez sua própria escolha e teve que arcar com as consequências sozinha. O táxi que ela chamou havia chegado. Antes de entrar no carro, ela se virou para olhar para a vila pela última vez. Ainda estava lá, magnífico, esplêndido na luz, mas aos seus olhos era apenas uma sepultura enorme e fria, que enterrou toda a sua felicidade, paixão e até mesmo seu futuro. O carrinho rolou, levando-a embora, deixando a gaiola de batom, onde ela era dona e prisioneira. Enquanto isso, Diogo também está foragido. Depois de sair correndo da mansão como uma alma perdida, ele não voltou para seu quarto de motel. Ele apenas corre sem rumo à noite. Humilhação, vergonha e uma sensação de desamparo o esmagaram completamente. Ele, um homem, não podia proteger sua mulher, nem se atreveu a olhar diretamente para o rosto de seu rival. Ele a deixou sozinha, enfrentando a ira de seu marido. Ele é um covarde. A imagem de Regina sentada na cama, horrorizada e desesperada, o assombrou a noite toda. Na manhã seguinte, ele não esperou que Emanuel agisse. Ele empacotou todos os seus parcos pertences. Recebeu seu último salário trazido por um dos assistentes de Emanuel, junto com um aviso sem palavras, mas severo. Ele pegou o dinheiro, pegou o ônibus o mais rápido possível, voltou para sua cidade natal
Voltou para o lugar que havia tentado escapar. Sua aventura na cidade terminou amargamente. Ele viera de mãos vazias e agora partia com as mãos vazias, carregando consigo uma cicatriz que nunca poderia cicatrizar em seu coração e uma vergonha que o seguiria pelo resto de sua vida. Diogo, o jardineiro, foi banido do Jardim do Éden e tornou-se um fantasma na memória de Regina. Regina foi para um hotel barato em um bairro desconhecido. O quarto era pequeno, sufocante com um cheiro de mofo, em contraste com sua vida anterior. Mas esse anonimato e mediocridade deram a ela uma falsa sensação de segurança. Ninguém sabia quem ela era, ninguém se importava com sua história. Poucos dias depois, o advogado de Emanuel entrou em contato com ela. Todos os processos de divórcio são realizados de forma rápida e fria. Emanuel, com seu orgulho, não queria nenhum escândalo barulhento. Ele deu a ela uma quantia em dinheiro, não muito, mas o suficiente para ela viver uma vida normal. Foi o preço de seu silêncio, seu ato final de controle sobre ela. Regina assina todos os papéis sem lê-los com atenção. Ela não tinha mais forças para argumentar ou exigir. Seu casamento terminou com uma assinatura, tão gentil quanto uma folha caindo, mas pesada por toda a vida. Ela usou esse dinheiro para alugar um pequeno apartamento. Sua nova vida começou, uma vida sem Emanuel e sem Diogo, uma vida sem nada. Ela vive como uma sombra, dia após dia em mau gosto. Ela não fez nada. Ela dormia até o meio-dia, assistia a programas inúteis na televisão ou vagava pelas ruas lotadas, sentindo-se perdida e invisível. A mulher radiante e enérgica de algumas semanas atrás havia morrido, deixando apenas um cadáver sem alma, uma concha vazia. Mas as memórias não estão mortas. São manchas de cinzas que sobraram do fogo, ocasionalmente ardendo e causando dores agudas. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração. Não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.